Dá só um tempinho para o pessoal voltar. Mas a gente já estava quase encerrando já. Alguém, Flávia, vai utilizar a técnica do espelhamento, Flávia? Vai espelhar alguém aí para poder tentar negociar? É. Vai, Samara. É difícil. É difícil porque tem que ter a habilidade para não. Porque senão a pessoa percebe e acha que você está imitando ela. E aí, Exatamente. ao invés de se abrir a negociação, você acaba irritando aquela pessoa. Mas É, eu tenho uma apostila que ela vai dando algumas dicas para a gente desenvolver essa técnica. Eu vou tentar localizar e depois eu mando para vocês a técnica. isso é bom. Tudo é bem-vindo. É, gente, sim. Técnica para vocês poderem sair aí, ó, com suas amigas, as meninas. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela novamente. Você, na realidade, você teria que fazer isso aí com muita maestria, viu? Não é? É difícil. Olha só, vamos ver o conceito de negociação, gente. Negociação é um processo de comunicação bilateral com o objetivo de chegar a uma decisão conjunta, tá? Então é quando a gente vai aí conversar com uma pessoa, a gente tem um objetivo e vai tentar aí estabelecer alguns pontos, ver o que é melhor para mim, o que é melhor para a pessoa. Existem vários tipos de negociação, tá? A gente viu os tipos de liderança, existem também vários tipos de negociação. Deixa eu só mudar a tela. Olha só, quais as perguntas importantes que devem ser feitas antes de iniciar um processo de negociação? Gente, eu tenho que fazer essa pergunta para quem? Para mim mesmo. Eu vou lá negociar com o meu professor, eu vou lá negociar com o meu cliente, eu vou lá negociar com o meu gestor. O que eu vou ter em mente antes de ir lá conversar com ele? Primeiramente, o que eu quero? O que eu quero? Qual que é o objeto que eu quero conseguir? O que eu quero com essa negação? O que o outro quer de mim? E como eu pretendo chegar lá? Então, antes de começar a minha conversa, antes de ir lá conversar com quem quer que seja, nós vamos estabelecer com a gente mesmo essas perguntas. A gente vai fazer essas perguntas para a gente mesmo e se responder. O que eu quero? Peraí, tá. Eu quero todo dia chegar às 8 horas na aula da Priscila. E a aula começa às 18h30. Tá. O que ela quer de mim? O que ela espera de mim? Não, ela espera que eu cumpra o horário. E como que eu vou chegar lá? Como que eu faço para que eu consiga com ela essa negociação, para que eu consiga com ela esse objeto que eu quero, isso que eu pretendo? Ah, o grau me dá aí como possibilidade eu apresentar uma declaração, né? Vocês apresentam uma declaração e aí vocês conseguem chegar, as pessoas que precisam conseguem chegar depois. Então, antes de qualquer processo de negociação, vocês têm que estabelecer com vocês mesmos essas 3 perguntas, tá? E quais são os tipos de negociação? Nós temos 2 tipos. A gente tem a negociação distributiva, ou a gente pode chamar de negociação ganha-perde. Nesse tipo de negociação, o objeto do acordo será mais favorável para um lado do que para o outro. Então, aquilo que, né, o objeto que tanto eu quero ou quanto você quer, ele vai ser mais favorável para um do que para outro, tá? E a gente também tem a negociação integrativa, que é a mais utilizada dentro dos mercados de trabalho, dentro dos mercados de negócio ultimamente, que é a negociação ganha-ganha. O que é a ganha-ganha, gente? Significa que a negociação tem uma característica em que ninguém perde, todos ganham. Então, a gente vai observar o que é melhor para mim e o que é melhor para você também. E vamos chegar num acordo para que assim a gente possa evoluir no nosso processo de negociação.
O Danilo, ele levantou a mão. Gente, abre o áudio, por favor, levantou a mão. Não vai ficar com a mão levantada. Eu não sei atender a mão do Danilo, não. Eu não sei, juro. Danilo, libera o seu áudio e fala, porque tô olhando aqui, eu nem achei sua mão, pra te ser honesta. Não sei onde a mão dele tá no Zoom. Só parece que ele levantou a mão. Mas aí eu vou pedir para vocês entrarem mesmo com o áudio, que é mais fácil, para que a gente consiga conversar aí durante o processo da, da aula, tá? Da live. Danilo levantou a mão. Tá, e aí? O que faz? Deixa eu ver aqui. Bom, por enquanto é isso. Aí o Danilo abre o áudio e fala comigo, tá bom? Então, a gente vai ter esses dois tipos de negociação muito importantes. Ganha, perde, vai sempre favorecer um lado só. E a ganha-ganha é aquela negociação balanceada, onde todos ganham. Eu vou ver o que é melhor para mim, e eu também vou ver o que é melhor para o meu cliente, eu vou ver o que é melhor para outra pessoa, levando em consideração aquilo que vem aí de encontro ao objeto que todo mundo quer. Vamos ver É se melhor de negociar, né, Priscila? sim, é o melhor de negociar, né? É onde eu consigo aí, junto com o meu cliente, estabelecer uma relação de confiança, né? Exato. Não só junto com o meu cliente, mas também com qualquer pessoa que eu esteja negociando, eu consigo aí estabelecer uma negociação de confiança. E quando eu falo com vocês em processo de negociação, muitas vezes as pessoas acham que a negociação é feita, elas só conseguem enxergar aquela negociação que é feita ali dentro das empresas, né? Ali dentro do processo de empresarial. Mas não, pessoal, a gente tem que enxergar a negociação de uma forma mais geral. Vou ver se eu consigo aqui mostrar para vocês uma negociação. Vamos ver se eu vou conseguir aqui. Ela é bem rapidinha, mas é uma negociação feita por crianças. É bem bacana. Eu vou compartilhar aqui minha tela novamente com vocês e a gente vai tentar ver. Se eu não conseguir ver, eu mando para vocês também o link para que vocês assistam depois, tá? Olhem só essa negociação. Flávia, me fala, Samara, me fala se vocês estão conseguindo ouvir direitinho, tá? Tá bom. Você pegou a gente hoje? Ainda não. Isso é sequestro, sabia? Tá muito esquisito. O quê? Não. É uma pegadinha? Onde é que estão as câmeras? Não, peraí. Eu conheço vocês há um tempão, gente. E a Rosa tá ali. Sendo a Rosa de sempre, Jesus. Ela é meio doida. Pois é, o negócio é o seguinte. Vocês querem ou não querem ser meus filhos de mentirinha por uma tarde? Por que não conta a verdade pra aquela menina? Você sabe? A mamãe conta tudinho pra gente, menino da aliança. O quê? Gente, tipo assim, vocês sabem. Não é nada desse jeito. A mãe de vocês imitou ela de um jeito muito esquisito. E dizer a verdade é fora de questão nesse momento. Olha só, eu pensei que você fosse se amarrar e fazer papel de atriz, menina. Se é pra fazer um papel, a gente quer ganhar. É, exatamente. E você vai ganhar muita experiência. Eu quero dinheiro de verdade. Tá bem. Quanto é que você quer? $600 por dia. Além das horas extras se trabalhar mais de 8 horas. Eu faço meu cabelo e maquiagem. E eu quero que pague um intensivo de teatro de 6 semanas que minha mãe não pode pagar. $50 por dia e 2 semanas de aula de teatro numa ACM perto de você. $500 e 4 semanas de aula de teatro. $300 e 3 semanas de aula. Aceito. Eu teria aceitado os $500. E eu faria pela experiência. Michael, sua vez. Diz aí. Eu quero que você me leve pro Havaí pra eu poder nadar com os golfinhos. Você cismou com isso? Que coisa chata, hein? Nós não vamos ao Havaí. Mais alguma coisa? Procura outro menino, então. Que olhar de mafioso é esse, hein?
Maravilha, Michael Poliani. Estamos aqui para negociar. Tem alguma outra coisa que você queira? Eu quero um pônei voador. Eu também quero um pônei voador, mas eles não existem. Então eu quero um pônei normal. E quero que ele se chame Nelson. Que tal um PlayStation 3 que a gente batiza de Nelson? E o que, Mike? Eu vou incluir 4 jogos para você. 5 jogos. E eu também quero que o encontro com a loira seja no McFunnigan. O que você acha de ser numa lanchonete lá na minha rua? Se insistir nessa porcaria, vou embora. Tá legal, calminha, irmão. Pega leve aí. E eu quero passe livre em tudo. Eu não quero game over nem pobreza. Eu quero ficar jogando sem ter que me preocupar com os meus créditos. Beleza, então tá fechado. Estamos combinados? Fechou. Mas cancelo tudo se vocês não comerem as pizzas, é sério. Deixa eu ouvir. Pessoal, é um vídeo, é um filme, tá? Que chama, acho que é Uma Esposa de Mentirinha, não me recordo muito. Esposa de mentirinha. E aí as crianças, elas tratam com ele a negociação o tempo inteiro. A gente vê aí que as crianças tratam com ele a negociação distributiva, né? É um ganha-perde, porque, na verdade, a princípio, eles tratam aí um ganha-perde. As crianças pedem muito mais do que ele pode dar. Mas, no final, a gente chega dentro de uma negociação integrativa, a gente chega de uma negociação ganha-ganha, porque eles vão negociando, chegando ao ponto de acordo, e aí ele aceita o ceder o que as crianças pedem, e as crianças, elas vão aí fazer fingir ser filhos dele aí para namorada. O filme é bem bacana, chama Uma Esposa de Mentirinha, tem processo de negociação o tempo inteiro e é uma comédia, é bem legal, indico vocês assistirem. É bom. Voltando aí para compartilhar minha tela, para a gente voltar a falar aí do processo de negociação. Estão vendo? Sim. Nós vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de negociação, gente. Quais são as técnicas que a gente pode desenvolver para realizar uma negociação com uma pessoa? A primeira parte da negociação, ela está inserida aí em você investir na preparação. Eu diria que é uma das principais chaves dentro do processo de negociação. É você se preparar, é o antes de você ir negociar com determinada pessoa. Tudo que cerca, tudo que envolve a preparação, todos os dados que você vai levantar para que você entre naquela negociação. Olha só, a preparação deve ser a primeira etapa da sua estratégia. Busque conhecer por completo as características da pessoa com quem irá negociar. Então, você vai negociar aí com um determinado cliente, com o seu supervisor, você vai negociar qualquer coisa que seja, busque conhecer qual que é o negócio, qual que é o ramo da empresa que aquela pessoa trabalha, como que aquela pessoa normalmente costuma ser. Então, eu vou negociar aí, eu quero entregar para o professor um trabalho posterior, passou a data e eu quero entregar para ele. Como que é? Aí você vai perguntar para o colega, como que é aquele professor? Ah, tá, ele é mais aberto, ele é mais flexível? Não, você vai procurar observar como que o professor tá, né, hoje. Não, hoje ele tá mal-humorado, hoje não é dia de negociar com ele, não. Então, a gente vai conhecer aí por completo as características da pessoa antes de iniciar a negociação. Não só as características da pessoa, mas se for uma empresa, tudo que envolve, tudo que cerca aquela empresa, tá? O produto com quem ela trabalha, quais são os principais clientes, quais são os principais fornecedores. Então, antes de você tentar vender ou negociar qualquer tipo de coisa, você tem que se cercar aí por uma série de características, por uma série de pré-requisitos, conhecer eles antes de ir abrir a negociação. Olha só, busque o máximo de informação possível sobre o problema do cliente. Levante todos os possíveis questionamentos que poderão ser apresentados e pesquise a solução. Gente, por muitas vezes, a gente já sabe o que a pessoa vai perguntar, né? Igual eu falei, eu quero negociar com o professor,
para entregar o trabalho depois. Então, eu já procurei saber as características. Como que aquele professor é? O professor é uma pessoa mais aberta, é mais fechada, né? Procurei saber como que é as características pessoais. Depois, quais são as possíveis perguntas que ele vai me levantar? Com certeza ele vai me perguntar por que que você não entregou no dia, por que que você não me ligou antes. Então, eu já vou me preparar para esses possíveis questionamentos, tá? E o que é muito importante é você transcrever para o papel as perguntas que você deseja a fim de atingir o seu objetivo. Eu vou escrever no papel o que que eu quero, o que que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, tá? Então, eu já levantei todas as possíveis perguntas que o professor vai me fazer para que ele deixe, né, vai me perguntar para me entregar o trabalho depois. Ok. E eu vou lá transcrever para o papel. O que que eu quero? Quais as perguntas que eu vou fazer para ele para me chegar nesse objetivo? Ô, professor, mas o grau técnico, ele é tão engessado assim que eu não posso entregar o trabalho depois? Eu posso conversar com a coordenação? Eu tenho autonomia para isso? Ou eu sou o senhor que vai, né, responder se eu posso fazer ou não esse trabalho? Então, antes de ir conversar com o professor sobre a entrega posterior do trabalho, o aluno ele já fez toda uma preparação para aquela conversa, para aquela negociação. Isso, com certeza, vai trazer para ele uma possibilidade de mérito maior, uma possibilidade dele conseguir atingir o objetivo dele bem maior do que se ele for despreparado, o professor perguntar para ele, mas por que você não me entregou no dia? É que... esqueci. O professor não vai deixar. Aí os professores vão falar, uai, Priscila, você ensinou os meninos a negociar com a gente e entregar trabalho atrasado? É só um exemplo, tá, pessoal? Outra parte das técnicas de negociação. Seja estratégico na fase de abertura, tá? Primeira impressão é o que fica, cuidado. Por que você quer entregar o trabalho depois? Não sei. Não, já tive a primeira impressão péssima. Você é totalmente desleixado, nem sabe o porquê que você não conseguiu entregar o trabalho no dia. Olha a primeira impressão que bateu. Não foi legal. Então, olha só, apresente-se de forma profissional, utilize as ideias do marketing pessoal e aplique uma linguagem condizente com a persona. O que é uma linguagem condizente com a persona? Eu não vou falar da mesma forma que eu falo com o meu colega, é igual você já viu sua mãe falar assim, eu não sou seu coleguinha. Eu vou falar com a minha mãe eu vou ter uma certa tratativa. Com o meu colega, eu vou ter outra tratativa. Com a minha namorada, meu namorado, outra tratativa. Com o professor, com o pessoal da coordenação, outra tratativa. Porque às vezes com o meu colega eu falo assim, pô, velho, e aí, cara, nananã. Aí você vai chegar lá para negociar com a coordenação, para negociar com o professor uma coisa que você quer. Pô, velho, e aí, cara? A pessoa vai te olhar assim, nossa, mas esse linguajar não está muito adequado, né? Então, utilize aí uma linguagem condizente com a persona, com a pessoa, com o público com quem você vai falar, tá? E uma outra estratégia é elabore um pitch para ser utilizado nessa fase. O que é um pitch, gente? Um pitch é você fazer, você explanar toda a sua negociação num período, num tempo curto. Então, você vai falar todas as características da sua negociação em um pitch de vendas, que eles falam, em um período curto, tá? E aí você vai se preparar para isso, pegando os pontos objetivos daquela negociação, porque tem muita gente que não tem muito tempo, né? Você vai lá querer negociar o trabalho atrasado e o professor está saindo ali, está subindo as escadas. Se você não tiver um pitch para poder falar com ele tudo o que você quer de forma objetiva e que ele entenda, perdeu o momento da negociação. Né? Perdeu, ele vai, me procura depois. Agora, se você já tiver preparado um pitch, eu quero entregar o trabalho, quero entregar o trabalho porque eu não consegui fazer por isso,
vou entregar tal dia, já está pronto, ok? Então, na hora que você vai preparado e apresenta aquele argumento de forma breve e lógica, você já tem uma chance que mesmo a pessoa esteja com pressa, ela pare ali para te dar um pouco de atenção. Outra coisa, fale menos, escute mais na negociação. Deixe que a outra parte tome o protagonismo da conversa, tá? Deixe mais tempo para você elaborar perguntas e captar informações úteis. O ideal é que você passe aproximadamente 80% do tempo escutando e apenas 20% falando. Por quê? Porque conforme a pessoa vai falando, vai explanando o que ela pensa, você consegue aí, às vezes você nem vai precisar fazer aquela pergunta, porque conforme o que ela vai te falando, ela já te respondeu aquilo que você queria ouvir ou que você precisava saber. E por fim, argumente. Utilize os estudos feitos na fase de preparação para argumentar mediante possíveis objeções. Lembra que você estudou todas as características da pessoa? Você estudou sobre a empresa, você estudou tudo sobre aquilo. Então, conforme for surgindo aí as objeções, conforme ela for lançando as objeções, você vai estar preparado para argumentar. Na hora que o professor falar assim, não, eu não vou te deixar entregar esse trabalho depois, não, porque a coordenação, ela é muito rígida, ela não me permite. Não, professor, mas inclusive, eu já entrei em contato com a Vilma e ela falou que depende só do senhor, que se o senhor autorizar para a coordenação, está autorizado. Olha como você já se preparou para o argumento dele. Você quebrou esse argumento, né? Mas eu vou te entregar tal dia com esse, né? Com o slide ou a parte escrita, pode ser? Você quebra o argumento, a pessoa ela vai balançar e falar sim, normalmente. Entendeu? Então, você, com aquilo que você estudou, com aquilo que você se preparou, você utiliza também na fase de argumentação. E é isso, pessoal. Esses foram os slides referentes aí às técnicas de negociação. São as 3 competências que a gente vai assistir hoje aí dentro da nossa live. Ficou tranquilo? Bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Não se preocupem com relação a decorar o conteúdo, porque, né, a gente já conversou, eu vou encaminhar esses slides para vocês, e aí vocês releiam, caso tenham dúvida, encaminhem para mim. Utilizem das técnicas de negociação, não me entreguem trabalhos atrasados utilizando técnicas de negociação, tá? Que eu sei várias também. Então, mas utilizem, procurem argumentar com mais técnica, negociar, procurem exercer a liderança, observar aí os pontos para tomada de decisão, porque essa aplicação que a gente vai desenvolvendo dentro do nosso dia a dia vai nos preparando para, na hora que chegar lá na empresa, você já ser uma pessoa que argumente com técnica, você já ser uma pessoa que se prepare para negociar aí. E aí, conforme você vai utilizando isso dentro do seu dia a dia, você vai fazendo com que essas características se tornem aí inerentes ao seu dia a dia, inerentes à sua pessoa. Ok? A Flávia está sorrindo. A Flávia vai negociar aí para a gente alguns ingressos do cinema quando passar. Eu estou esperando o meu ingresso. Então tá, pessoal, eu vou encaminhar para vocês o link da live, vou subir ela e vou enviar também os slides, ok? Qualquer dúvida, encaminhem para mim dentro dos grupos, podem enviar sugestões também. Teve uma pessoa que me falou que eu falo muito rápido. É difícil, porque não tem interação, né? Aí a gente sai falando, mas eu tô tentando falar mais devagar. Ô, Priscila, é só uma dúvida. Na realidade, não é bem uma dúvida, não, é só uma observação. Claro. Com relação ao que você falou aí sobre o marketing pessoal, né? Não é isso que você falou? Sim. Né? Com relação aos palavreados, né? Pode-se dizer. Acho que isso, não é isso?
eu acho que esse é o tipo da coisa que a gente tem que levar para sempre para nossa vida, assim, o tempo todo, né? Porque a gente sempre nos deparamos com determinadas situações e que nós temos que realmente nos colocarmos assim, nos vigiarmos nas palavras, porque nem sempre nós nos deparamos, né, em determinados locais onde podemos usar as palavras que usamos no dia a dia. Exato. É o Então, que eu falei. É exatamente, Samara, é o que eu falei. É adequar o seu linguajar à persona. Com quem você está exatamente. conversando? Com quem você está negociando? Então, gente, quando eu vou negociar aí com o meu supervisor, com o meu coordenador, com o meu gerente, eu vou evitar falar gírias, né? Eu vou evitar aí falar às vezes um linguajar que eu utilizo com os meus amigos, que dentro daquele grupo não tem problema algum eu utilizar. Mas se eu levo isso para dentro da empresa, aí às vezes eu não sou bem visto, né? Porque as pessoas vão falar assim, pô, umas Exatamente. gírias que nem eu sei o que é. Às vezes as pessoas até nem só falam, as pessoas escrevem muitas gírias. É, Eu recebo e-mails com trabalhos de isso, alunos cheios de gírias. E às vezes eu isso. até me perco um pouco do que a pessoa quis dizer. Então, você se pronunciar de uma forma clara, de uma forma. Vai fazer com que aquela pessoa com que você está conversando preste mais atenção no que você está falando. Igual eu Isso. falei, às vezes a pessoa está distraída, pensando em outras coisas, ou então apressada. Quando você utiliza de um linguajar mais objetivo, de um linguajar mais claro, ela para e começa a prestar atenção no que você está falando. Ele fala assim, peraí, deixa eu escutar essa pessoa. Então, a gente tem que adequar, é muito importante a gente adequar, sim, o nosso linguajar aí com quem a gente está falando, a pessoa que a gente está falando, e isso vai fazer com que a gente tenha mais atenção, com que a gente evolua dentro do nosso processo de negociação e que a gente seja até mais eficaz, tá? Seja mais efetivo aí, consiga mais sims do que não. Eu vejo isso, assim, a meu ponto de vista, eu vejo isso assim, de uma suma importância, porque assim, isso fala muito alto, né? Assim, porque onde você vai, as pessoas te observam. Então, é algo muito marcante. Não é que você tenha que usar muitas palavras bonitas, palavras difíceis, mas palavras de efeitos. Que sejam bem, né, pronunciadas, mas que sejam, né, Eu diria sim, bem relevantes, isso, eu diria um sem linguajar gírias. correto. Isso, exatamente. Utilizar menos gírias possível, né? Isso, É, isso. dependendo, é claro, do público que você for falar, gente, não tem problema nem Uhum, uhum, com o seu colega. E os meninos, às vezes, é, falam algumas gírias comigo, eu falo com eles também, mas aí depende é. da relação que você tem. Mas é claro que, quando eu vou conversar com a Vilma, vamos falar, e aí, cara, e Uhum. aí, Vilma? Uai. Aí ela fala assim, a professora tá um pouco distante da organização, distante aí da empresa, né? Isso a gente. E Uhum. assim, o que a Samara falou é de suma importância pelo seguinte: às vezes a gente acha que a gente está dentro da sala de aula, o aluno está dentro da sala de aula, e ele se porta de uma determinada maneira, e que isso não tem nada a ver. Mas muitos ali serão seus futuros colegas de trabalho. Vocês vão esbarrar com Uhum. aquelas pessoas mais à frente. E aí, o seu colega que senta do seu lado, ele te indicaria para Boa pergunta. alguma. Eu tenho um colega para me indicar. Gente, eu sou professora das turmas de administração, na grande maioria, né? Porque eu sou formada em administração, e pego algumas aulas com vocês. Mas eu tenho um foco maior para a administração, um contato maior para a administração. E às vezes, os meus amigos, as pessoas com quem eu tenho contato, me pedem indicação. Pri, eu estou com uma vaga aqui para o setor de marketing. Você tem um aluno para poder direcionar?
Já direcionei alunos meus que foram contratados, mas aí... É bom saber disso. É mais para a área de administração, mas de rádio, não. Mas quando o professor pensa no aluno, foi recentemente, antes dessa pandemia, eu indiquei 3 alunos. Meus 3 alunos foram contratados. Que bom. Aqui em Contagem. Mas quando o professor vai pensar no aluno, ele vai lembrar daquele aluno que gente, quem que o professor vai lembrar? Pô, fulano se comunica muito bem. Fulano é um aluno muito dedicado. Fulano é um aluno que se esforça, né? Então, olha o network que vocês fazem com os próprios professores dentro da sala de aula, né? Aí, às vezes, aquele aluno, pô, o cara chega atrasado, o cara sai mais cedo, o cara não realiza as minhas atividades, o cara só conversa. Na hora que eu tenho, um amigo meu me pergunta assim, você tem uma indicação de um aluno para uma vaga, igual era uma vaga de estágio e 2 vagas de emprego. Para fazer estágio, eu vou pensar assim, eu vou indicar fulano de tal? Eu não. Para ele chegar atrasado todo dia no serviço, o que meu amigo vai falar comigo depois? Eu não vou ter mais credibilidade nenhuma. Ele não é de uma grande responsabilidade, né? É igual eu falo com os meninos, a gente é o que é em qualquer situação. Normalmente, o aluno esforçado, o aluno que se dedica, ele é o profissional esforçado, ele é o profissional que se dedica. É lógico que a gente passa por uma série de fases dentro da nossa vida e vai se moldando, se adequando. Mas a gente tem que pensar assim dentro do network. Eu tive que indicar o aluno para fazer parte do setor comercial de uma empresa. Gente, na hora que veio na minha cabeça foi o meu melhor aluno em negociação. Toda vez que ele vem falar comigo, pô, ele chega até a ser chato de tanto que ele negocia, mas ele argumenta tão bem, ele tem uma clareza na comunicação. Na hora eu falei, olha, eu tenho um aluno perfeito para essa vaga, né? Então, tem que tomar cuidado, sim, com o network aí dentro da sala de aula. É um network. Às vezes o seu colega, ele é super seu colega, ele acha super engraçado as coisas que você faz, mas na hora que ele estiver lá da empresa e indicar alguém, ele vai falar assim, eu não vou indicar a Samara, não. Só queria saber de gracinha. Eu nem sei se ela sabe alguma coisa, porque não prestou atenção em nada. Então, o próprio colega que às vezes está ali rindo das suas gracinhas é aquele primeiro que não vai fazer por onde ajudar com uma vaga de emprego. Exato. Cuidado com isso. Tá? Filosofando, né? Tô brincando. Chega de palestrinha por hoje. Encerrando aí a nossa live. Semana que vem, segunda-feira, última live de empreendedorismo. Faremos o nosso desafio final e encerramos a disciplina, tá bom? Então, pessoal, um abraço para vocês. Até a próxima terça. Até mais.